Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Uma carta riquíssima, um texto belíssimo, escrito por ele que se identifica como JLC. JLC, uma carta linda, um texto maravilhoso. Eu tenho certeza que vocês vão amar tudo o que ele escreveu. Uma história de emoção, uma história encantadora, uma história que faz a gente parar para pensar, refletir. Meu Deus, como é que isso é possível de acontecer na vida de alguém? Pois o JLC escreve e hoje você vai tomar conhecimento de tudo. Preste atenção, boa sorte para você, curta bastante a nossa carta. Mas antes, pessoa, ei, quero falar com você, pessoa. Deus te fez no capricho, pessoa. Deus dotou você com capacidade, com inteligência, criatividade, com sabedoria. E Deus está dizendo, pessoa, você pode ser o que você quiser. Ora, se você pode ser o que você quiser, por que então você não se torna uma pessoa gentil? O que você acha? Sim, porque a gentileza gera gentileza. E me diga uma coisa, você não acha lindo quando você vê alguém ajudando alguém? Copie o gesto, ajude pessoas e você vai ver que a mais ajudada nessa história acabou sendo você. Boa sorte, viu, pessoa? Ah, e se sobrar gentileza, manda um valeu demais aqui para esse canal. Eu preciso de você. Nós precisamos empregar pessoas, nós precisamos pesquisar as belas e boas histórias. E tudo isso demanda recursos. Manda um valeu. Você gosta do nosso quadro, da nossa história? Gosta deste momento? Então mande o teu valeu com quanto você puder. Ajude. O valeu está num ícone criado pelo YouTube, é um coração, e dentro dele é um cifrão. Isso. Aí você clica ali e manda o que você puder. Preparada? A história de hoje é linda e começou. Olha, eu digo que será muito difícil para mim contar agora a história da minha primeira namorada. Porque toda a trama que envolve esse amor, ao recordá-la, ainda causa a mim muita tristeza, sabe? Ainda me causa imensos sofrimentos. Eu fico assim, emocionado. Talvez até por isso eu não consiga fazê-lo bem, porque eu me deixo dominar pelas emoções. Às vezes eu até me perco em divagações. Então, desde já, eu peço perdão. Coincidentemente, hoje eu acabei recebendo um e-mail com a foto dela. Quem me mandou foi uma amiga internauta da cidade onde eu a conheci. A Mari, cuja mãe foi colega de colégio da mãe da minha primeira namorada. Então quando eu recebi o e-mail, que eu li mais uma vez aquele e-mail, reli aquele e-mail, eu falei, não, hoje eu vou escrever essa história. Hoje eu vou escrever a história da minha vida que envolve a minha primeira namorada. Naquele mês de junho, eu chegava à linda cidade de Lorena. Eu vinha do Rio de Janeiro. E eu ia a Lorena para passar as minhas férias do meio do ano.
Aquelas férias famosas de julho, né? Como era gostoso. Eram 30 dias de inteira felicidade passados na casa dos meus tios, tio Adolfo, tia Celina, irmã da minha mãe, ela. Os melhores anfitriões que eu conheci em toda a minha vida, sem dúvida alguma. Eles me recebiam com os meus primos, William, Eider, Edir, como se eu fosse o ser mais importante desse mundo. Alegria total, mas era uma festa mesmo, e geralmente duravam longos minutos de algazarra absoluta e total aquela minha chegada. Eu me sentia um privilegiado ali toda vez que eu entrava naquele paraíso. Para mim, aquele cantinho de Lorena, a casa dos meus tios, meus primos, ali era um refúgio, um pedaço do paraíso. Eu gostava daquela cidade sem saber que algo muito forte me ligaria a ela e que me marcaria profundamente de forma definitiva para o resto da minha vida. Naquela época, eu tinha 17 anos de idade, ainda incompletos. Eu faria aniversário no dia 16 de julho, mas quando eu cheguei no finzinho de junho, né? Então eu ainda não tinha 17 anos. Eu era magro. Eu pesava 58 quilos e eu não era baixinho, não. Eu tinha 1,72 m de altura, era considerado alto, esguio, diferente de hoje, né? Porque hoje eu sou considerado baixinho, porque os altos de agora ultrapassam 1,90 m, mas naquele tempo, quem tinha 1,72 m já fazia bonito. Tempo bom, né? Como era de hábito, toda vez que eu chegava naquela querida e inesquecível casa, após a algazarra dos meus primos e dos devidos cumprimentos, eu era conduzido por eles até um dos quartos. Eram 3 quartos bem grandes que ficavam no andar superior da casa, onde sempre me apresentavam: essa cama aqui é a sua, ó. Previamente estava arrumada, deixavam a minha mala ao lado da cama, para que ali eu ficasse à vontade, trocasse a minha roupa, tomasse um banho e em seguida descesse para o jantar. Esse ritual se repetia cada vez que eu voltava a Lorena. Sempre era do mesmo jeitinho, da mesma forma. E que felicidade era para mim aquilo tudo. Nessa noite, jantamos uma maravilhosa torta de berinjela. A minha tia sabia que era meu prato predileto, feita especialmente para mim. A casa estava permanentemente em obra. Creio até que nunca foi acabada aquela obra. Parecia igreja. Já viu reforma de igreja que não termina nunca? Assim era a casa da titia. O quarto onde dormíamos, eu, o Williams, o Eider, dava para uma varanda de saudosa lembrança. Ali, vários anos depois, eu tive alguns bons encontros nessa varanda. Para mim, aquela casa, repito, já falei disso aqui, era um pedacinho do céu. Após o jantar, eu e o meu primo Williams subimos para o quarto e quando nós começamos a colocar os assuntos em dia, eu ouvi uma linda voz que vinha do rádio. Uma voz cantando a canção que era um sucesso da época. Icaraí, Icaraí, Icaraí. Uma voz linda, 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 afinadíssima. E seguia a música na noite de lua, sentada na rua, me ponho a cantar Icaraí. Eternecido com aquela bela voz, eu perguntei para o meu primo: você conhece quem está cantando? Claro que eu conheço. Essa é uma menina que canta aqui na Rádio Lorena. O nome dela é Miriam. Uma menina? Perguntei para ele novamente. Uma menina? Sim, ela é uma menina. Ela deve ter o quê? Uns 15 anos. Nossa, 15 anos? E canta assim?
desse jeito. Parece uma mulher cantando, 15 anos. Será que você poderia me apresentar essa menina? Eu adorei a voz dela. Claro, primo. Quando a gente for pro centro da cidade, passar na Praça do Chafariz, se você der sorte, eu te apresento, porque ela tá sempre por lá. Se prepare. Fiquei ali, sabe? Depois, deitado, pensando. Ele falou o nome Miriam, né? Miriam. Fiquei pensando nela, de como deveria ser linda, porque a voz dela era belíssima. E continuou o rádio ligado, e ao som daquele programa, a rádio é gostoso para dar sono na gente, né? Ao som daquele programa eu adormeci. No dia seguinte, era um sábado. Então deu 7 da noite, meus primos, eles, juntamente com os meus tios, meus primos e meus tios, me convidaram para que a gente fosse até o centro, passear na praça principal da cidade, a tal Praça do Chafariz, cujos esguichos eram iluminados, sabe? Variavam, formando lindos desenhos, como se as águas bailassem, acompanhando o som da retreta militar. Era uma orquestra formada por músicos do batalhão do Exército, do 5º Regimento. Era lá da cidade mesmo de Lorena. Aqueles músicos que tocavam ali, tocavam sem parar. Num coreto ao lado, as músicas que eram tocadas eram famosas, especialmente de Glenn Miller, né? Eles tocavam muito Glenn Miller, por exemplo. Naquele momento, eu me sentia o homem mais feliz do mundo. Tudo aquilo era de uma beleza inenarrável. Eu que nasci e me criei na cidade do Rio de Janeiro, jamais havia visto algo tão belo e singelo. A cidade fervilhava em torno de uma praça. É legal, né? No interior, é bacana isso. Você já esteve no interior? Foi criado lá. É lindo, né? A praça central é linda. As pessoas vão todas para lá. Fervilham ali em torno da praça. E ali paquera-se, ali se conhece, ali se cumprimenta, ali se realiza, ali se decepciona, ali se fica com raiva também. Misturado, adultos, jovens, crianças, todos passeavam na calçada em torno daquela praça principal. Aquele saquinho de pipoca, com aquele molhinho de pimenta, enchia até a boca d'água. Os homens, desacompanhados, como se tivessem combinado, andavam numa direção, no sentido horário, né? Exatamente, como se fossem os ponteiros de um relógio, no sentido da hora certa. E as mulheres, desacompanhadas e, portanto, estavam prontas para os flertes, elas vinham na direção contrária, no sentido anti-horário. A gente chamava aquilo recebia o nome de footing. Footing, do inglês, né? Muitas palavras do inglês eram aproveitadas para o nosso linguajar, como hoje acontece ainda mais. Footing, é isso exatamente. Então, as mulheres e os homens naquela praça acabavam se vendo de frente, né? Os homens no sentido horário, as mulheres no sentido anti-horário, cumprindo o ritual da exibição do macho e da fêmea, como qualquer animal, mesmo o mais racional deles, o homem e a mulher. Era uma coisa linda de se ver, romântica, arrebatadora. Para mim, eu, vindo de uma metrópole, aquilo tudo parecia de uma delicadeza que só as pessoas do interior seriam capazes de criar e de fazer. E assim, envolvidos naquela atmosfera romântica, eu e meu primo conversávamos e dávamos voltas na praça. Lá íamos nós no sentido horário, ora parando para cumprimentar algum conhecido, ora para parar de olhar uma linda menina que passava lentamente, flertando até audaciosamente conosco, porque quando assim olhava
Por mais de 10 segundos era um senhor de um flerte. Ela, com certeza era. Foi quando, num desses momentos, o meu primo Williams apertou meu braço, apertou assim com força e falou baixinho: ali, aquela menina que vem ali, aquela, de frente pra nós. Tá vendo? Tá conversando com uma amiga. É ela, a cantora, a Miriam. Aquela que você escutou no rádio, escutou ontem no rádio, que você queria conhecer. É ela, é a Miriam. Eu não acreditei no que eu estava fazendo em seguida. Ao vê-la, meu coração acelerou e, num ímpeto, me dirigi na direção daquela menina. Eu fiquei pasmado, fiquei boquiaberto e perguntei para ela se podíamos conversar. Com sua permissão, eu me apresentei. Para aparecer um pouco mais, né? Eu falei, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca. Isso já era uma vantagem, né? Foi para quem estava no interior, né? Pelo menos eu entendia que fosse. Eu entendi que fosse uma vantagem. Então, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou carioca e eu vim para cá, tô de férias. Tô aqui, né? Tô hospedado na casa dos meus tios, dos meus primos. E ontem à noite eu escutei você cantar na rádio. Nossa, você canta muito bem, viu? Você tem uma voz lindíssima. Você estava cantando aquela música Icaraí, Icaraí. Ela riu. Ela riu da minha empolgação e eu falei que eu queria conhecê-la. Para isso, eu já tinha dado milhares de voltas na praça à sua procura. Ela continuou rindo e eu, aproveitando a deixa, afoito, né, como sempre, mas de maneira que eu pensei que fosse delicada, eu propus a ela se nós poderíamos dar uma volta sozinhos. Como sozinho, naquela praça com multidão, né? O que eu quis dizer é o seguinte, que eu queria dar uma volta com ela, junto com ela. Eu propus a ela que se nós poderíamos ficar sozinhos, conseguindo assim afastá-la da amiga. Ela falou, tudo bem. Então ela deu um jeitinho, se despediu, dispensando a amiga, e nós ficamos lado a lado, eu e ela. Agora eu ia também no sentido dela, no sentido anti-horário da praça, mas lado a lado com ela, sabe? E conversamos ali sobre tudo e sobre nada. Falávamos de tudo e de nada ao mesmo tempo. Tentávamos apenas nos conhecer. Já na primeira volta ao seu lado, eu sabia que ela seria a mulher da minha vida. Ela seria a mulher da minha vida. A precocidade sempre fora o meu forte. Era a minha marca. Sua voz suave. Não era só suave cantando, mas também falando. Voz suave e delicada penetrava na minha alma e me arrebentava. Eu estava definitivamente encantado, totalmente apaixonado. Aquela menina era uma fada. Só podia ser. Porque, meu Deus, eu tinha que... Por que eu tinha que morar tão longe daquela maravilha? Oh, meu Deus, por que eu não moro aqui em Lorena? Pensava eu, né? Por quê? Porque em amor as coisas têm sempre que serem tão difíceis e dolorosas às vezes. Eu já sofri antecipadamente a saudade da distância antes mesmo de pedir para ela namorar comigo. Mas eu era assim. Também eu tinha, por favor, levem em conta, eu tinha 17 anos. As perguntas invadiam-me o cérebro, fustigando-me, inquietando-me, e eu tinha que dar um jeito naquilo. Eu não podia perdê-la. Ela era a mulher da minha vida. Eu tinha certeza absoluta de que sim, eu estava pela primeira vez apaixonado. Que maravilha!
Que fantástico o que acontecia com o meu coração, com o meu corpo. A ternura se apossara, tomara conta de mim, e eu não tirava os olhos do rostinho dela. Ela é linda, ela é linda. A minha garota, eu pensava, já me considerando seu namorado e o mais feliz do mundo ao seu lado. Ainda bem que eu os avisei antes sobre a minha precocidade. E ainda bem que vocês sabem disso agora. Com todo aquele sentimento se apossando de mim, com aqueles pensamentos, o fantasma da distância me assustando, eu acabei esquecendo de pedir a ela que ela namorasse comigo. Mas enfim, me lembrei. Lembrei. Temia não vê-la mais. E de repente descobri que outro já tinha chegado antes de mim. Isso me desesperou. Mas nada disso aconteceu, porque estava escrito. E quando está escrito, está escrito. Então, eu fiz o pedido. E para minha felicidade, ela aceitou ser a minha namorada. E por sorte, na minha primeira investida, na primeira vez que eu perguntei, ela não titubeou. Ela seria, a partir daquele momento, a minha primeira namorada. O meu primeiro, definitivo e inesquecível. Demos naquele momento a partida para um namoro maravilhoso. Na volta seguinte, lá na praça, pronto, já estávamos de mãos dadas. E toda a cidade já devia estar comentando: a Miriam, cantora da rádio, tá namorando um rapazinho do Rio de Janeiro. Um magrelo. É carioca. Tá namorando a Miriam. Conversávamos sem parar, e a cada vez mais eu me apaixonava pela menina. Ela me indagava sobre tudo. Ela não conhecia ainda o Rio e queria saber como era a tal cidade maravilhosa. Falava-me da paixão que ela tinha pela música e da pretensão que ela tinha de fazer uma carreira. Ela queria se tornar cantora, queria ser cantora do rádio. Enquanto falava, eu viajava na sua voz, encantado com a sua beleza. Eu soube muito tempo depois que ela também havia se apaixonado pela minha voz. Ela era uma bela morena clara, dos cabelos castanhos claros e longos, os olhos esverdeados, magra, com 1,60 m de altura, seios pequenos, tudo que eu sonhara, do jeito que eu sonhara. As horas passavam rápido, a praça se esvaziava. Então ela esboçou o primeiro desejo de ir embora. Pedi que ela permitisse que eu a acompanhasse até a sua casa. Tendo aquecido com tudo, alertou-me sobre os cuidados que deveríamos ter com o pai. Não, tudo bem, você quer ir até a minha casa? Pode ir, mas, cuidado com meu pai, tá? Cuidado com meu pai. Ela me falou que o pai dela, e aí ela falou com tristeza, o pai dela bebia. Ela me disse que o pai era alcoólatra e por isso algumas vezes ele se tornava até inconveniente e violento. Sabe que meu pai, ele bebe e quando ele não bebe tudo bem, ele é bacana. Mas quando ele bebe, ele perde a cabeça, às vezes. Naquele momento, eu não temia coisa nenhuma, eu tinha 17 anos. E cadê o juízo? Por ela, eu arriscaria minha própria vida, se fosse necessário. Eu daria minha vida por ela, não falei pra vocês que eu sou precoce? Sou mesmo. Bom, eu finalmente estava apaixonado e completa e perdidamente apaixonado por ela. Tivera a sorte de escolher a garota que eu desejava e por ela ser correspondido. E disso eu não abriria mão. Ela seria minha para sempre. Nos despedimos na porta da sua casa, onde eu fui apresentado à senhora sua mãe.
uma pessoa simples, muito educada, que gentilmente me recebeu e me avisou: escuta aqui, se você quer namorar minha filha, tudo bem, eu concordo, mas tem que ser escondido do pai dela. Ela falou pra você do pai dela? Ela falou. Então, ela falou, né? O pai dela bebe, e quando ele bebe, ele tem muito ciúme dela, entendeu? Então o melhor lugar para isso, por incrível que pareça, é aqui mesmo, no portão da nossa casa. Porque é um lugar onde ele jamais fica, jamais está. Ele prefere os bares. Bem, assim fizemos durante todo o período do nosso namoro, sem nunca termos sido molestados. Eu vi o pai dela uma vez em que, inclusive, eu tive tempo suficiente de me despedir e de me afastar sem ser percebido, porque ele, de fato, havia bebido bastante. Ele vinha assim até trançando as pernas. Imaginei que tristeza devia ser aquilo para ela. Deu tempo, eu fui embora sem ser percebido. Marcamos encontro para o dia seguinte. A paixão era muito grande. A paixão era muito grande. Marcamos um outro encontro para o dia seguinte. Eu havia dito para ela que eu gostava muito de dançar. E como ela também gostava, combinamos. Nós nos encontramos no dia seguinte, num domingo, na tarde dançante do ginásio estadual da cidade. No mesmo colégio em que meus primos e ela estudavam lá. Me despedi com um beijo em seu rosto e fui a pé para casa. Eu não fui a pé para casa, eu flutuava de tanta felicidade, sabe? Aquele beijo que eu dei no rosto dela, perfume que ficou impregnado nas minhas narinas. Sentir o prazer e a vida da primeira paixão, da primeira conquista, do primeiro amor, o verdadeiro amor. Saber-me competente para isso, porque eu fui bem-sucedido, ter vencido uma das etapas mais importantes da vida de um adolescente. Tudo isso é desafio. Tudo isso é desafio, sabe? Um adolescente chegar numa menina que ele considera linda, e para mim ela era a mais linda da cidade, e ela aceitá-lo em namoro. Eu exultava. Eu era feliz e sabia o porquê daquela felicidade toda. Eu tinha consciência de que algo de bom, muito lindo, aconteceria em minha vida. Me sentia mais homem e pela primeira vez eu dei saltos de alegria. Pulei, falei comigo mesmo, sorri, gritei de felicidade bem alto o seu nome: Miriam, 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 minha estrela. Como é belo o seu nome, meu amor, como você é linda, Miriam. Cheguei em casa exausto, mas extremamente feliz. Me esperava o titio, que me ofereceu um rápido lanche, e depois de eu agradecer o titio, eu fui me deitar. Todos dormiam. Já passava agora da meia-noite. Embalado em meus pensamentos e toda aquela minha felicidade, sentindo ainda o cheiro dela ficou comigo. O cheirinho dela ficou impregnado nas minhas narinas, nas minhas mãos, nos braços. Pensando nela naquela noite, eu adormeci. Dormi o sono dos justos, o primeiro e merecido descanso do guerreiro. O guerreiro, porque eu me sentia assim, sabe? Eu já me sentia um verdadeiro homem. No dia seguinte, ao acordar, ansioso, dei início à contagem regressiva do tempo que faltava para o nosso reencontro. Jamais as horas demoraram tanto a passar. Mas felizmente a hora chegou e pontualmente ingressei no salão do colégio. Vestia um terno jaquetão de gabardine marrom, gravata, botei uma gravata, camisa engomada, sapatos marrons, muito bem engraxados. Eu mesmo engraxei e dei brilho e dei lustro. Me vesti bem.
A época exigia que fosse assim, sabe? Os homens, eles se primavam por isso, se vestiam bem. Corri um olhar pelo salão e exultei quando vi a Miriam sentada. Ela estava sozinha, obviamente que me esperando. Estava numa mesa e eu me aproximei. Logo que ela me viu, ela veio na minha direção. Me aproximei, então agora mais um sonho de uma voz, mais de uma realidade, a mais bela, a minha namorada. A primeira que a nossa inocência, ingenuidade e inexperiência já exigiam que fosse ela também a única. Ela me completava, ela me realizava. E ao seu encontro, a minha pessoa que se somava à pessoa dela e ficava completa. Eu estava embevecido, com grande alegria no coração e a felicidade imensa que se denunciava com certeza no meu rosto e no brilho intenso dos meus olhos. Beijei-a delicadamente no rosto, aquele beijinho, né, delicado, e a conduzi pelo braço em uma das mesas do salão que prévia e estrategicamente havia escolhido. Ela estava linda, bem penteada, vestia um vestido verde claro, claro piscina, de organza, vestido lindo, é um vestido godê, muito bonito, que ia até abaixo do joelho, calçava sapatos pretos ligeiramente altos, pintara os lábios numa cor vermelha discreta, perfumara-se levemente com uma fragrância inesquecível que eu prefiro chamar de cheirinho dela. Ela estava perfeita, linda, e eu não cansava de admirá-la. Eu estava irremediavelmente apaixonado. Naquela época, a minha fama de bom dançarino, todos do bairro onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, me chamavam de pé de valsa. Isso me dava certeza de que esse fator facilitaria a conquista definitiva da minha namorada. Ela, que já tinha elogiado a minha voz, também iria me elogiar dançando. Falou que a minha voz era bonita, grave, forte, voz de locutor. Por que você não trabalha como locutor de rádio? Ela disse que a minha voz agradava os ouvidos dela. Portanto, agora só faltava ela conhecer a minha melhor faceta, a de dançarino. Enquanto conversávamos, bebíamos refrigerantes e ouvíamos o som da vitrola que tocava seguidamente boleros, mambos, swing, blues, jazz, o som da época. Eu estava ansioso para dançar, mas eu queria que fosse a primeira vez com ela, através de uma música que marcasse de forma indelével aquele momento para sempre. Que fosse para sempre a nossa música. E valeu a pena esperar. De repente, invadiu o som maravilhoso de Glenn Miller. As grandes orquestras, como é bom ouvi-las. Levantei-me de imediato e a conduzi até o salão em meus braços. Enlacei-a pela cintura e começamos a dançar de rostos colados. Para minha surpresa, ela também era excelente dançarina, uma verdadeira partner. Dançava divinamente. O momento era perfeito, a música era linda, minha namorada era maravilhosa. O que mais que eu poderia querer da vida? Ela me completava e eu exultava de felicidade. Dançamos inúmeras vezes, bem agarradinhos, e fizemos juras de amor eterno. Quando fomos presenteados com a repetição da mesma música, repetiram a música do Glenn Miller, repetiram, e aquilo fazia
muito bem aos ouvidos e ao coração. Eu falei: amor, se você concordar, essa que está tocando será para sempre a nossa música. Aquela que, ao ouvirmos, estejamos onde estivermos, nos fará lembrar com saudade, eu de você e você de mim. Ela concordou e com a sua voz suave disse: claro, amor, eu já havia pensado nisso. Eu acho que você foi muito feliz na escolha. Eu gosto demais do Glenn Miller. Ele é perfeito, você não acha? Também acho. Eis porque eu fico feliz que você tenha gostado da escolha. Então, essa vai ser a nossa música. Ficamos nos olhando e nos acariciando. E antes de voltarmos a dançar novamente, levei-a até uma das varandas e lá eu caprichei. Dei o primeiro beijo na sua boca. Foi o primeiro. Mas você não tinha beijado antes? Não. Eu não tinha beijado antes. Aquele tempo não era assim. Eram beijos na face primeiro. Mas agora foi o primeiro beijo na boca. E que beijo, que inesquecível. Do jeito que eu sonhava. Com os olhos fechados. E eu até abri para ver se ela estava de olhos fechados mesmo. E estava. Ela correspondeu intensamente. Ela se entregou em meus braços. Foi o nosso primeiro beijo. E o primeiro também de nossas vidas. Porque não era a primeira vez que eu a beijava. Era a primeira vez que eu beijava alguém. E ela, da mesma forma. Era o primeiro beijo das nossas vidas. Ambos jamais tínhamos beijado. Bocas virgens, né? BV, né? O pessoal chama de BV, né? Éramos BVs. O que sentíamos era tão maravilhoso que não existiriam como não existiram palavras em nosso vernáculo para descrever a intensa emoção que nos dominou. Permanecemos durante longo tempo extasiados e parecia que jamais descolaríamos nossas bocas. Nossas salivas quentes alimentavam nossas fantasias e faziam-nos ingressar num estado de excitação e de êxtase totais. Esquecemos-nos do mundo. E se não fosse alguém, sempre tem alguém, né? Se não fosse alguém entrar na varanda, certamente permaneceríamos para sempre ali, até sermos flagrados. Por isso, apressamo-nos em voltar para o salão, como se nada houvesse acontecido, e nos amamos. Agora, discretamente, nos amamos apenas com os olhares, apenas nos olhando e nos tocando nas mãos e falando baixinho dos nossos sentimentos. 22 horas, em ponto, 10 horas, 10 da noite, o baile acabou. Era o horário. O baile acabou. Não tem mais... Aquele tempo não tinha... Ei, parou por quê? Por que parou? Não, aquele tempo não existia isso. Não, e a gente era obediente. Acabou. 22 horas. O baile se encerrou. Levei-a até a sua casa. Andávamos devagar e de vez em quando parávamos para nos beijar. Como era maravilhoso o nosso beijo. Jamais uma tarde e noite passou tão rapidamente. Nos despedimos no portão com um rápido beijo e juros de amor eterno. O beijo tinha que ser rápido, a gente tinha cisma com o pai. Eu também já estava cismado, né? Ela falou, a mãe dela falou. Aguardei ainda que ela entrasse. Assim, para ser cavalheiro, para ser homem. Eu tinha sido educado assim. E me afastei. Mas eu me afastei com a alma em festa.
Eu estava realizado, tinha umas arvorezinhas na calçada, então eu corria, era uma árvore seguida da outra, então eu corria e pendurava no galho de uma árvore, aí eu corria e pendurava no galho da outra, aí eu corria e pendurava no galho da outra, sabe? A felicidade! Eu não tinha 17, eu tinha 7 anos, sei lá. Pelo menos eu me sentia assim. Assim, passamos os dias de nossas férias, dançando, indo ao cinema da cidade, passeando de mãos dadas, beijando muito e nos acarinhando. Éramos intensamente felizes e tudo era perfeito. Não fosse a necessidade que eu tinha de voltar para o Rio de Janeiro. Oh, meu Deus do céu, por que tudo que começa um dia acaba? Durante 2 anos, mantivemos o nosso amor vivo através de uma correspondência mútua. Mas a minha vida era no Rio de Janeiro e a dela em Lorena, no interior. Uma distância grande para a época. Mas para o amor não tem distância. E ele era mantido, esse amor, através das cartas. Escrevíamos todos os dias, inclusive aos sábados e domingos. E na segunda-feira nós colocávamos 3 cartas no correio. Porque não abria, né, o correio, então a gente acumulava. Segunda, colocávamos 3 cartas no correio. As dela eram perfumadas e coloridas. As mais lindas que eu recebi em toda a minha vida. Eu era intensamente feliz, apesar da distância. Suprimos a nossa ausência com as confissões de amor nas cartas e tudo caminhava corretamente para um desfecho feliz. Feliz. E o que poderia interferir nessa felicidade, pergunto eu? O que poderia atrapalhar essa felicidade, pergunto eu? O ser humano? Mas como assim? O ser humano poderia interferir? Verdade. Verdade. Até que um dia alguém se interpôs em nossas vidas. Eu costumava visitar o meu amor nos 30 dias das férias do mês de julho. Então eu ia no finzinho de junho e passava julho inteirinho lá em Lorena. Assim como nos 90 dias de férias do final de ano. E quando pintava assim algum feriado que fosse prolongado, que desse para eu ia para Lorena. Todos os anos, portanto, agora que era feriado da Semana Santa, eu estava partindo para Lorena em direção à minha felicidade total, acompanhado de um primo que morava no Rio. Ele foi comigo. Esse primo tem um nome diferente, Zoroar Menezes. Zoroar foi comigo, é meu primo. Ele foi comigo para Lorena. Como ele era grande violonista, ele inclusive tocava na Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Nossa, ele chegou a participar de uma dupla chamada Chechel e Frazão. Ele tocava para esse pessoal, Chechel e Frazão. Então eu convidei o meu primo, Zoroar, com H, né? Zoroar. Eu convidei o meu primo para conhecer Lorena, mas para conhecer especialmente o meu amor. Pois imaginei ser possível que ele apresentasse, quem sabe, espontaneamente, poderia surgir a ideia era essa, a intenção era essa. De repente ele faz uma amizade com ela é cantora e cantora maravilhosa, quem sabe ele a convide para se apresentar na Rádio do Rio de Janeiro? Já pensou ela cantando na Rádio Nacional do Rio? Meu Deus do céu, quem sabe? Eu não disse nada para ele, eu convidei já com a intenção, mas deixando que as coisas acontecessem. Assim, tendo aceitado o meu convite, o meu primo e eu partimos. Dias depois, nós fomos naquele ônibus da aviação Pássaro Marrom para Lorena.
Muito bem, após 5 horas de viagem, chegamos à cidade. Aquela espreguiçada, eram 5 horas da tarde aproximadamente, quando nós entramos na casa dos meus tios. Pela primeira vez, eu fui recebido sem festa. Nunca aconteceu de ser assim. Mas pela primeira vez eu fui recebido sem festa. Sem aquela alegria de sempre, sabe? Mas jamais eu poderia imaginar o inferno que se avizinhava da minha vida. A minha tia, muito séria, mal havia arriado a minha valise no chão da sala, beijou-me e em seguida deu uma notícia trágica. Meu sobrinho, infelizmente eu tenho uma péssima notícia para te dar. Nossa, tia. Pode falar, o que foi? Bem, é difícil, mas você vai ter que saber de qualquer jeito, né? E antes que você saiba através de outra pessoa, prefiro eu contar. Eu vi falar logo, vai. Eu vi a sua namorada, Miriam, na semana passada. Tava beijando outro rapaz na boca. Fez-se um silêncio total na sala. Parecia que eu tinha levado um soco na boca do estômago. Perdi a respiração. Fiquei zonzo. E sem querer demonstrar o meu sofrimento, eu peguei a minha mala e subi pro quarto. Quieto, calado, subi pro quarto. Eu tinha levado um soco, eu tinha perdido o rumo, eu não sabia nem onde eu estava. Eu peguei a mala, subi pro quarto, sendo seguido pelo meu primo, o que veio comigo do Rio de Janeiro, o Zoloar, que me vendo assim, lívido, com os olhos cheios de lágrimas, pôs as 2 mãos nos meus ombros e me falou: Jean, meu primo, calma, não se precipite. Peraí. Você vai descansar agora. Descansa hoje, amanhã você conversa com ela. Nem sempre é o que se escuta, nem sempre o que se ouve é verdade, entendeu? Você tá ouvindo já? Sabe que hoje, lembrando que o meu primo falou naquela tarde, naquele momento, aquelas sábias palavras proferidas como um acalanto, eu me arrependo amargamente de não ter dado atenção para o meu primo. Para o violonista experiente da vida, eu podia ter escutado meu primo, porque eu fiz tanta bobagem em seguida. Tanta bobagem em seguida. A dor era insuportável. Eu chorei durante aquela noite inteira sem entender o que estava acontecendo. E uma pergunta tomava conta da minha insônia. O que foi que aconteceu, meu Deus? O que foi que aconteceu? Ainda essa semana ela me mandou cartas lindíssimas e perfumadas. Ainda essa semana ela chegou inclusive a falar dos sonhos de um dia nos casarmos. O que está acontecendo, Senhor? O que está acontecendo, meu Deus? Por quê? Eu amo tanto essa menina. Ela é minha vida, a Miriam é minha vida. O que eu vou fazer agora da minha vida? O que eu vou fazer? O mundo parece que caiu inteiro em cima de mim. Caiu inteiro em cima da minha cabeça. O que eu faço agora da minha vida? Eu a acostumara que logo que eu chegava, eu corria para ir vê-la. Numa cidade pequena, você sabe que todos os olhares se voltam para as conduções que chegam do Rio de Janeiro. Alguém deve ter me visto já lá em Lorena e a avisou. No dia seguinte, sem procurá-la ainda, eu fui ao baile do colégio estadual, onde sempre nós nos encontrávamos. Ao chegar, vi no salão a melhor amiga da Miriam, Nacilé. Nacilé era a melhor amiga dela.
Tendo me dirigido em sua direção, eu convidei a Narcileia para dançar comigo. Ela aqueceu e, quando dançávamos, eu pedi para ela: quer namorar comigo, Narcileia? Ela me olhou assustada e falou: Jean, você tá bem? Tô. Eu falei: se você quer namorar comigo. Jean, não tô entendendo nada. Você é namorado da minha melhor amiga, você esqueceu? Por que isso agora, Jean? Muito simples. Eu não namoro mais com ela. Eu agora quero namorar com você. Você quer ou não? Você deve estar louco. A Miriam, ela sonha com isso, ela sabe disso. Ela é minha melhor amiga e eu jamais namoraria com você, Jean. Ela se afastou de mim, apontou para uma das portas do salão e me falou: olha a Miriam lá na porta, olha ela lá. Nesse instante, a minha namorada se aproximou da gente e, dirigindo-se a mim, falou baixinho: Jean, o que está acontecendo? Por que você não foi em casa? Você chegou ontem e não foi me ver? O que está vendo? O que aconteceu? Espera-me lá na porta que eu vou te explicar. Foi assim, de maneira ríspida, que eu respondi. Foi quando a amiga Narcileia, se afastando, falou: não, vocês vão conversar agora. Agora que vocês vão conversar. Boa sorte, amiga. Nesse momento, eu agarrei no braço da minha namorada e a conduzi para fora do salão. E então lhe falei: eu vou te levar para casa e devolver você para a senhora sua mãe, porque a partir de hoje o nosso namoro acabou. Você enlouqueceu, é? Peraí. Eu não tô entendendo nada. O que está se passando com você, Jean? O que aconteceu? O que foi que eu fiz? A minha tia Celina, ela viu tudo, tá? E ela me contou, porque ela é minha tia, porque ela gosta de mim. Ela viu você beijando a boca de um outro rapaz na praça. Ela, desesperada, a minha namorada, chorando copiosamente, falou soluçando: Jean, amor, isso é mentira. Eu nunca faria isso, Jean. Eu amo você. Essa história é inventada. Eu jamais faria isso. Miriam, não adianta. Quem me adora de verdade é minha tia, e ela jamais inventaria uma história como essa. Nosso namoro acabou. Acabou, terminou, não tem mais. É o fim. Puxando-a, eu conduzi a Miriam até a sua casa, e lá chegando, fomos recebidos por sua mãe, que, assustada, me perguntou: o que aconteceu? O que foi? Por que a minha filha está tão desesperada e chorando tanto, já? Eu relatei para ela tudo que minha tia havia me contado. E nesse momento eu tive uma surpresa. Ela, mais desesperada ainda, declarou: Jean, sua tia deve ser uma maluca de pedra, uma louca de pedra. A minha filha te ama e te ama muito, e jamais, você entendeu? Jamais ela seria capaz de fazer uma coisa dessas. Isso nunca. Sinto muito, senhora. A minha tia me adora e jamais inventaria uma calúnia dessas. Nosso namoro está terminado. Eu é que lamento, eu sinto muito. Em seguida, me afastei rápido para que ninguém me visse chorando, porque eu estava chorando. Aliás, meu Deus, como eu chorei. Chorei muito. Chegando na casa da minha tia, lá fui recebido pelo meu primo, o Zoroar, que, muito zangado, falou: rapaz, olha, você vai me perdoar, mas você fez a maior besteira da sua vida. Eu só espero que você não se arrependa, porque, na minha opinião, você fez uma bobagem das grandes. Nesse momento, ainda assustado, eu tomei uma decisão e pensei: de manhã, eu voltarei no trem de aço para minha casa no Rio de Janeiro.
e chorando copiosamente, eu passei a noite insone, sem dormir. No dia seguinte, arrumei minhas malas e parti para a estação de trem. Sem poder impedir, fui acompanhado silenciosamente pela minha tia, pelos meus primos, os primos menores. Quando já estávamos na estação, fui surpreendido pela chegada da Miriam, que, se dirigindo em direção à minha tia Celina, ela se ajoelhou aos pés da minha tia. Olha o que a Miriam fez. A Miriam se ajoelhou aos pés da minha tia. Olha a cena. Ela se ajoelhou, chorando muito, agarrou-se à cintura da minha tia e implorou: por Deus, dona Celina, por Deus, dona Celina, diga pro meu namorado que a senhora mentiu, dona Celina. Fala pra ele, dona Celina, que a senhora mentiu. Por favor, pelo amor que a senhora tem em Jesus. Fala, dona Celina, que a senhora inventou, que a senhora mentiu, dona Celina, fala. A minha tia, com os olhos cheios de lágrimas, me encarando, falou: meu sobrinho, Jean, por favor, meu sobrinho, atendendo um pedido da sua mãe, que está com receio de que você não passe no concurso da Epicar. Ela me pediu para eu inventar essa história para você terminar o seu namoro. Meu sobrinho, me perdoa. Eu inventei, eu menti. Por favor, meu sobrinho, me perdoa. Sinto muito, minha tia. Peça perdão a Deus, pois eu não sou ninguém para perdoá-la. A senhora acabou com as nossas vidas. Em seguida, eu dei a mão à minha namorada, levantei-a do chão, beijei-a no rosto e, olhando em seus olhos, falei: querida, eu fui covarde. Não acreditei nem em você e nem no nosso amor. Eu não mereço o seu perdão. Por isso, querida, eu mantenho a minha infeliz posição, porque eu tenho certeza que um dia você esfregará na minha cara tudo isso. E eu acho que você não estará errada. Não merecíamos isso, mas aconteceu. Seja feliz, Miriam. Seja feliz com alguém mais digno que confie em você. Nesse momento, o meu trem chegou. Beijei então novamente o rosto da minha namorada e, sem me despedir dos outros, entrei no trem de aço. Procurei um lugar discreto. Ali me sentei. Cobri o meu rosto com o meu paletó e chorei copiosamente enquanto que o trem partia. Chorei até chegar no Rio de Janeiro. Jamais senti tanta infelicidade como naquele dia, que eu, durante todos esses anos, jamais superei. Jamais superei. Nunca me dirigi à minha mãe para reclamar a sua grave calúnia, mesmo porque eu não conseguiria perdoá-la. Entretanto, muitos anos depois, relatei toda aquela história que até hoje me faz sofrer a sua cuidadora em sua presença, sentado diante dela em sua sala. Em nenhum momento em que relatei o meu sofrimento, a minha mãe teve coragem de olhar nos meus olhos. Eu falei para ela tudo o que eu senti naquele dia. Mas a minha mãe não teve coragem de olhar nos meus olhos. 2 horas depois que eu falei tudo que eu tinha para falar, a minha mãe faleceu. Me senti mais leve. Mas a verdade é que eu nunca perdoei a minha mãe, porque durante toda a minha vida eu sofri muito.
E ainda sofro muito por isso tudo. Ainda sofro muito por isso tudo. Minha tia Celina, antes de falecer, sofria com a doença Alzheimer. E já com a mente totalmente destruída, não falava nem reconhecia mais ninguém. Eu, ao visitar a minha prima, a sua filha Edir, em sua casa, em São José dos Campos, ela me levou até o quarto da minha tia e, dirigindo-se a ela, perguntou: mãe, a senhora conhece esse amigo aqui que está nos visitando? Conhece? Ela não respondeu que sim, mas ela fez que sim, assim, com a cabeça, tipo, conheço, mas com a cabeça. Aí a minha prima, a Edir, perguntou para minha tia: então qual é o nome dele? Se a senhora conhece, fala aí o nome dele, quero ver. Ela me olhou com a fisionomia totalmente destruída pela doença Alzheimer, é uma doença terrível. E ela falou, para a surpresa de todos: é o Janil. É o Janil. É o Janil. Baixou os olhos e emudeceu novamente. Eu percebi naquela hora que a minha presença tinha libertado minha tia do remorso que ela carregou pelo resto da vida. Até com Alzheimer, gravíssimo, num estado avançadíssimo, ela se lembrou do meu nome. Tudo bem que meu nome é diferente, mas ela se lembrou do meu nome, ligou o nome à pessoa, Janil. Minha história com a Miriam não terminou naquele dia. Certa vez, voltando de uma viagem à Europa, eu era oficial da Marinha Mercante, sabedor de que ela se casaria, eu viajei imediatamente para Lorena num momento de fraqueza para reencontrá-la, e lá chegando, eu procurei a amiga, a Narcileia. Lembro da Narcileia, a melhor amiga dela. Eu procurei a Narcileia. E antes que ela me repreendesse, eu pedi para a Narcileia: por favor, Narcileia, por favor, vou te fazer um pedido de vida ou de morte para mim, sabe? Mas onde eu posso encontrar a Miriam, Narcileia? Onde eu posso encontrar com ela? Antes do casamento. Eu quero encontrar com ela antes do casamento, por favor. Narcileia, por favor. Ela gentilmente apontou para cima e disse: no salão de baile, na companhia do noivo. No salão de baile? Na companhia do noivo. Subi imediatamente. Ao adentrar o salão, vislumbrei a mulher da minha vida, sentada ao lado do seu noivo. Dirigi-me então ao rapaz e pedi a ele permissão para dançar com ela. Permissão concedida. Puxei-a pelas mãos, a conduzi até o salão, onde começamos a dançar um bolero. Lentamente, levei-a para o outro lado e, emocionado, eu queria fazer a pergunta fatal. Miriam, me responda com toda sinceridade. Você ainda me ama? Eu quero ouvir isso de você. Miriam, eu quero escutar isso de você. Você ainda me ama? Já. Não é hora? Por favor, eu preciso saber. Já, é tarde. Por favor, Miriam, você ainda me ama? Digamos que sim. Sim, você falou sim. Eu disse, digamos que sim. É tarde. Não é tarde. Escuta, olha, presta atenção. Eu vou te falar porque nós temos pouco tempo. Eu quero que você fuja comigo nessa madrugada. Você vai embora comigo. Nós vamos embora. Eu tenho condição.
Eu sou da Marinha Mercante. Eu tenho lugar na Europa. A gente vai embora. A gente some, a gente desaparece. Jean, escuta. Eu não posso. Eu te amo. Ainda eu te amo. Mas eu não posso causar uma decepção dessa pro meu noivo. Não posso. Pra minha família. Eu não posso, já. Os convites já foram distribuídos, entregues. Eu me caso dentro de 4 dias. Não. Seria uma responsabilidade muito grande. Me perdoa. Mas é muito tarde. Eu vou te amar por toda a minha vida. Mas é muito tarde. Não, já. Não, nunca eu seria capaz de fazer uma coisa dessas, nunca. A música chegara ao fim e antes de levá-la de volta à mesa, desesperado, impensadamente, falei para ela: se você quer assim, então ouça, nunca mais eu te procuro na minha vida, ouviu? Nunca mais eu te procuro na minha vida. Você acabou de jogar fora a nossa última oportunidade. Nunca mais. Passaram-se os anos. Numa volta de viagem à Itália, ao chegar à cidade de Salvador, eu peguei um táxi e fui até a residência de um amigo de nome Sepúlveda, um ex-colega da Epcar. Fui de encontro a ele para entregar-lhe a encomenda que ele me fizera numa visita anterior. Ele queria um sapato mocassim, mas italiano. O mocassim italiano realmente é um show. É diferente de todos, é impressionante. Então ele queria um sapato mocassim italiano. Meu amigo me recebeu alegremente por ter lhe presenteado com a encomenda. Quando começamos a conversar, adentrou na sala uma moça muito bonita, que ao ouvir meu nome, quando fui apresentado, falou: peraí, desculpe a intromissão, mas não existem muitos homens no mundo chamado Janil. O teu é com N, né? De navio. Não Jamil. Janil. Sim, o meu é com N de navio. Janil. É isso, não tem. Eu nunca encontrei. Janil. Só tem um, que é você. Só pode ser você. Eu nunca encontrei outro. Por que você está falando assim? É que eu tenho uma amiga. Eu tenho uma amiga que repete feito um mantra esse seu nome diariamente. Ela repete como se fosse um mantra. Eu amo Janil. Amiga, eu amo o Janil. Eu amo o Janil. Todos os dias, essa minha amiga faz o filho dela dormir ninando ao som de uma música de Glenn Miller, que ela diz para mim que foi a música escolhida pelo Janil e por ela, para que fosse a música deles. Esse Janil eu nunca conheci, e só pode ser você. Se for você, eu quero uma prova, me diga o nome dela agora. A mulher perguntou para mim: se for você, eu quero uma prova, me diga o nome dela agora. E eu, olhando para ela, falei: o nome dela é Miriam. O nome dela é Miriam. É ela. É ela. É ela mesmo. É ela. Mas o quê? Mas... Olha... Bom, eu tô aqui diante de você e do meu grande amigo Sepúlveda. A Miriam, de fato, foi
o grande amor da minha vida, sabe? Mas, certa vez, eu tentei, no último lance, eu tentei acabar com o casamento dela e eu não consegui. Agora, eu sei que ela tem um filho. Ela casou e ela tem um filho, então, se eu já não tinha direito naquela época, eu tenho menos direito agora. Por favor, Janil. Por favor, atenda o meu pedido. Vai. Ela fala de você o tempo todo. Ela repete o seu nome. Ela toca Glenn Miller pro filho dormir. Ela só fala de você. Por favor. Sinto muito, perdoa-me. Mas eu não poderei te atender. Ambos temos família agora. Eu também tenho filhos. Ela tem. Não vale mais a pena destruirmos a vida das nossas crianças. Não vale a pena, não temos esse direito. Só vou te pedir um favor. Diga a ela, por favor. Diga a ela que eu ainda a amo, como no primeiro dia que a conheci. E eu a amo muito. Ainda muito mais agora, depois que você generosamente me falou sobre isso. Muito obrigado. Muito obrigado por ter me falado sobre isso. Mas dê esse meu recado a ela. Mais uma parte do tempo se passou. Certa vez, ao voltar de uma viagem do exterior, havia chegado da Europa, eu estranhei o fato da minha mulher não vir para nossa cama. Me levantei e fui perguntar para minha mulher qual era o motivo dela não ir para a cama. O que aconteceu? O que houve? Você não faz assim? Acabei de chegar. É que o quê? É que eu tô tomando coragem para lhe dar uma notícia. Uma notícia trágica. Notícia? Que notícia trágica? Me espera um pouco. Eu não vou me demorar mais, só um minuto. Ao ouvir aquilo, sabendo a minha mulher o quanto eu sou emotivo e chorão, eu parti para o quarto e apaguei a luz, tentando esconder o óbvio. Minha mulher entrou no quarto. Acendeu a luz do abajur, porque o quarto estava todo escuro. O que foi? Qual é a notícia trágica? A Miriam. O que tem a Miriam? A Miriam foi assassinada pelo marido. O quê? O quê? Você deve estar enganada. Não, você só pode estar enganada. Não estou enganada. A Miriam, ela foi morta pelo marido. Ela foi vítima do marido, do próprio marido. Não me fala isso. Por favor, Leila, não me fala isso. A dor que eu senti foi tão intensa que eu saí correndo do quarto, entrei no banheiro, abri o chuveiro na água fria, enfiei na boca uma toalha para que ninguém ouvisse os gritos e eu gritei abafado. Que dor! Que dor! Que dor! Quando voltei do banheiro, a minha mulher dormia. Aproveitei o seu sono pesado, me vesti rápido. Já era madrugada quando eu saí de casa. Peguei um táxi e fui para a rodoviária Novo Rio. Peguei um ônibus da empresa
Pássaro Marrom e fui para Lorena. Quando cheguei lá, procurei imediatamente, a Narciléia, a melhor amiga da Miriam. E ao nos encontrarmos, nos abraçamos e choramos tanto, tanto. Foi ela, Narciléia, quem me contou. Jean, minha amiga antes de morrer, ficou comigo até às 11 horas da noite. E durante todo o tempo, ela só falava de você, Jean. Ela só falava de você. E ela disse, por que eu não fugi com ele? Por que eu não fugi com ele há 4 dias desse martírio que virou meu casamento? Por quê? Por quê? Faltou o quê pra mim? Coragem? Sobrou pudor? Faltou coragem. Sobrou honra? Faltou coragem. O que eu faço com a honra? O que eu faço? Cadê a felicidade? Por quê? Por que eu não aceitei fugir com ele? Ele falou, era a última oportunidade, era a última chance que tínhamos. Eu não acreditei, ou eu ignorei. Pudores. Convites distribuídos, famílias avisadas, amigos comunicados. Pudores. Não podia decepcionar. Não podia decepcionar aos outros, mas me decepcionei. Acabei com a minha vida. Por quê? Por que eu não aceitei fugir com ele? Por quê? Minha história. A história sobre a minha primeira namorada. Meu primeiro amor. Assino JLC. Janildo. Esse pensamento foi escrito por mim, JLC. Gostaria que você lesse ao final da minha história para que todos reflitam. A calúnia é a pior e mais temida agressão moral que um ser humano pode sofrer, com horríveis consequências físicas e psíquicas, devastadoras, muitas vezes irreversíveis. Exemplo de uma delas, o luto permanente, descrito por psicólogos e psicanalistas. Assinado JLC. Janil. Queria que você comentasse. Queria que você comentasse sobre essa história linda, talvez uma das mais lindas que eu já tenha apresentado. Manda o teu comentário. Fala o que você sentiu, o que você aprendeu com essa carta, com essa história, com esse texto, com tudo que foi aqui dito. Espero que você tenha gostado. Curta o canal, se inscreva no canal, dá o teu joinha na história. E se puder nos ajudar, envie o seu valeu.